Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 22 de agosto de 2025, é sexta e todas as sextas são dias regidos pela Vênus, que é Afrodite, que é a nossa deusa do amor. Então, cada um dos dias da semana, ele tem essa regência de um dos sete planetas tradicionais. Então, é interessante, sempre que é o dia de determinado astro, a gente se conectar com ele, com as características, com as representações. Então, a Vênus é a deusa do amor, da beleza, das artes, da estética, da harmonia, ela representa essa união. Agora, ela está no signo de Câncer, no signo do caranguejo, em que a gente se volta mais para essa expressão ali do cuidado, da nutrição, da proteção, do acolhimento das vulnerabilidades. Além da Vênus, Júpiter também está em Câncer, trazendo, expandindo essas noções de autocuidado, da nossa percepção emocional. Também fala sobre questões familiares, ancestrais, nosso ambiente doméstico. A Vênus, ela tem o seu júbilo na casa 5. Então a gente tem 12 casas no nosso mapa, e cada uma das casas representa determinados temas, áreas da nossa vida. A casa 5 vai falar sobre artes, criatividade, jogos, diversão, brincadeiras. Então pode ser um bom dia também para a gente se conectar com esses temas. Sempre depende, o que também você tem na casa 5, qual que é a sua Vênus. Mas eu penso que enquanto a Vênus está em Câncer, qualquer hábito assim de autocuidado, de nutrição, é muito bem-vindo, tá? Outras representações que a gente pode associar com a Vênus, então eu comentei questões artísticas, criativas, ela está relacionada com a cor verde, na contemporaneidade também tem essa conexão com a cor rosa. Que mais? Ela pode falar sobre perfumes, adereços, roupas, presentes, tá? Também pode falar sobre essas questões, flores principalmente. Então, ela tem muita essa associação com a rosa, mas qualquer flor também está associada a Vênus. Então, toda sexta pode ser um bom momento de você colher uma flor, comprar uma flor, sabe? Se conectar com a beleza mesmo. Que mais? A música também pode ser uma forma de se conectar. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se eu ia falar mais alguma coisa sobre a Vênus. Acho que é isso. Então, a gente está finalizando essa lunação leonina. Hoje o Sol já ingressa em Virgem, amanhã a Lua já ingressa em Virgem. Então, esses últimos momentos. Então, a Lua segue minguando. A Lua ela representa o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos hábitos. E quando ela está minguando, quer dizer que ela está decrescendo e a luz está diminuindo, ela está quase invisível ali no céu. Então, a gente também pode sentir o nosso humor. Assim, sabe? A gente se voltando mais para nós mesmas, para introspecção, para reflexão, ou momentos mais de contemplação, de pausa. Então, amanhã, 2h24, a Lua ingressa em Virgem. Ela sai do signo de Leão. Lembrando que a Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos, tá? E é isso. E 3 e 7, a Lua vai encontrar o Sol e vai dar início à Lua nova, a lunação virginiana. Então, até lá, esse momento que a Lua está diminuindo, está desaparecendo no céu, a gente pensar o que ainda pode ser minguado, às vezes o que ainda pode ser liberado, pensando no signo de Leão, às vezes questões do nosso ego, do nosso orgulho, essa necessidade de validação, de aplauso, de reconhecimento externo também que às vezes nos impede de conectar com o nosso verdadeiro eu, de trazer essa presença para nós mesmas. Acho que ontem eu trouxe a questão que o leão ele rege o coração, né? Então essa parte mais íntima, mais profunda. A gente pensar também na associação do coração com o sol, né? O sol ele centraliza, ele emana energia para todos os astros. O coração também, né, faz esse bombeamento. A gente também pode pensar nessa relação. Então, até amanhã, 2h24, a Lua vai ficar fora de curso, vazia, o que quer dizer que ela não enxerga ninguém, ela não fala, não conversa com ninguém. Então, é um momento mais propício, assim, para a gente estar com nós mesmas. A gente já pode se sentir mais sozinha mesmo, e aí depende, como que você fica quando você está sozinha? Você se sente na sua própria presença? Isso é nutridor? Você se conecta com essa fonte interna, né? Então, até escrevi no horóscopo que eu postei no canal de transmissão, no feed também do Instagram, é que hoje a gente caminha solitária, só com a nossa própria luz como guia, já que Leão é um signo regido pelo Sol. Então, quando a Lua está em Leão, traz essas características solares, leoninas, né? Essa busca ali de consciência, de liderança, de autogoverno, de autoridade sobre si, tá? E quando, pensando no sentido da astrologia eletiva,
Então, tem usamos astrologia, que se chama astrologia letiva, no sentido de eleger o melhor momento para algo, o melhor mapa para algo. Então, normalmente, a gente não escolhe uma lua minguante ou uma lua vazia fora de curso para iniciar algo, porque as coisas tendem a não prosperar, tá? Porque quando a gente quer que algo cresça, é melhor, em regra geral, que seja uma lua crescente. A lua nova já é um momento de intenção, a lua cheia de colheita e a lua minguante mesmo de minguar, desapegar, liberar, tá? Então, aquilo que eu comentei, melhor é para introspecção, reflexão, silêncio, tá? Então, às vezes, fazer limpezas em casa, limpezas no seu corpo, uma limpeza de pele, é, no armário, sabe? Liberar excessos. Às vezes, processos de escrita também ajudam nessa liberação, banhos, às vezes, defumação para quem gosta, pode ser uma forma. Então, 17h34 é o momento que o Sol vai sair do signo de Leão, que é onde ele se sente ali no seu reinado, no seu trono, né, com a sua coroa, e vai para o signo de Virgem, que é um signo de terra mutável. É como se ele saísse ali do seu trono e vai para a terra, para lidar com as coisas ali com as mãos, sabe? Se envolver nesse processo de cultivo. Até se a gente pensar nos mitos associados a constelação de Virgem, a gente tem Astreia, que é a deusa da justiça, tem Deméter também, que está relacionado com a natureza, com esses ciclos, com a agricultura. Então, é aquilo de pôr a mão na massa mesmo, tá? E então, o foco agora vai para a terra, em tudo que é material, prático, no micro, nos detalhes, nessa busca de aperfeiçoamento, melhoramento, tá? Pô, é hora de colocar tudo em ordem mesmo, hora de fazer lista, hora às vezes de perceber o seu sistema de organização. Será que eu sei me organizar? Eu tenho uma rotina, eu sei criar hábitos. Às vezes escolher ali um livro que fala sobre hábitos, né? Eu gosto do Hábitos Atômicos, que me deu vários insights assim de criação de hábitos, mas às vezes pode ser interessante você buscar ali também. Que mais? Então, favorece tudo que envolve organização, rotina, saúde. Eu tenho muitas amigas de Sol em Virgem que elas se voltam muito para essa questão da alimentação natural, ervas, plantas, Ayurveda, yoga também. Eu acho que é uma prática muito virginiana porque faz essa conexão mente-corpo, né? E Virgem é um signo de terra, mas é regido por Mercúrio, que representa a mente. Então, tem essa ligação, tem essa percepção também. Virgem rege o intestino, então também perceber essa relação da nossa alimentação com a nossa digestão corporal, emocional, quais são as ferramentas que a gente tem para isso, que mais? É colocar tudo em ordem, né? Às vezes pensar em novos hábitos também que a gente tem que incorporar. E também é interessante pensar que Virgem é um signo regido por Mercúrio, e o Sol e a Lua vão sair de Leão e ingressar em Virgem, mas Mercúrio continua em Leão. Então, quem continua comandando o Sol e a Lua é o Mercúrio em Leão. E o Mercúrio representa a nossa mente, ideias, forma de organizar, traduzir, né? O nosso Deus mensageiro. E Leão tá focado ali nessa consciência, nessa criatividade, nessa atenção ali, nesse foco, né? Tem essa capacidade ali de focar também, de se aprofundar, principalmente nesse aspecto da nossa paixão, do que nos entusiasma, né? Porque Leão é um signo de fogo. Eu acho que pode ser uma boa essa questão da nossa autoafirmação, de reconhecer nossas conquistas. Inclusive, eu estava vendo um vídeo do Peter Levine que eu acho que ontem eu falei um pouco sobre, porque eu comecei uma terapia focada para lidar com trauma, né? Que a psicóloga ela utiliza a técnica dele, que se chama experiência somática, que traz muito essa conexão com o nosso corpo, as sensações e tudo, né? Acaba sendo quase uma terapia corporal mesmo. Daí eu tava vendo um vídeo dele que ele dá algumas sugestões, assim, de como a gente pode trazer mais essa conexão com nós, né, com as sensações. E ele fala sobre caminhar, esse processo de caminhar como uma meditação, percebendo as sensações no seu corpo. Outra sugestão que ele dá também nesse vídeo é da gente falar assim, estou viva. E perceber no nosso corpo, tem alguma parte que esquenta? Tem alguma parte que se movimenta? Tem algo que surge? Tem alguma cor? Tem alguma textura? Sabe? A gente percebendo, se conectando com o nosso corpo, percebendo como isso reverbera. Inclusive, eu também fiz uma prática uma vez, uma oficina, que eu acho que era não sei se era consciência, não era consciência energética, era alguma coisa energética, mas era nesse sentido de consciência, em que, como que funcionava? Para a gente trazer muito
essa conexão ali com a nossa energia. Tinham várias palavras que eram colocadas no chão, escritas, né, no papel, colocadas ali para baixo, que a gente não podia ler. E a gente ia ficando cada vez um momento em cima delas e ia percebendo como isso reverberava na nossa energia, no nosso corpo. Então, sei lá, tinha um papel ali escrito presença, e daí eu ficava em cima. Como que eu me sinto? Ah, eu me sinto centrada, eu me sinto consciente. Ou às vezes eu ia lá para uma que estava escrito amor. E às vezes eu tenho problemas com isso, né? Ah, eu sinto medo, eu sinto insegurança. Então, essa é uma prática que pode ser muito legal. Às vezes você fazer isso, sabe? E segurando, assim, escrevendo e percebendo e olhando como seu corpo responde. Teve uma prática também que eu fiz que foi no. Não foi no curso de terapia multidimensional, exatamente. Era uma. Acho que era de canalização da terapia multidimensional com a Elaine, em que uma das práticas era a gente escrever o nosso nome completo. E aí a gente, isso poderia deixar na vista, né, a escrita. E aí a gente ficava em cima do nosso nome e alguém tentava vir nos derrubar. E a gente se mantinha forte. Quando a gente ficava em cima de outro nome, as pessoas tentavam derrubar a gente estava fraco. Então, quando a gente está conectada com nós mesmas, a gente traz mais essa força. Então, às vezes, escrever o seu nome também é uma forma de se conectar, sabe? Escrever num papel, segurar. Eu acho que podem ser práticas, assim, que trazem essa percepção da nossa energia, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o Mercúrio em Leão, também de você perceber, quando você afirma algo positivo para si, né? O quanto isso, nossa, meu corpo se abre, né? Eu vou para a vida. Então, ir percebendo esses pensamentos também, às vezes a forma como a gente está dialogando com nós mesmos, isso vai nos enfraquecendo, a gente vai se fechando, né? Então, também ter. Eu acho que até no começo do Mercúrio em Leão eu fiz um post sobre isso, né? A gente perceber como a gente está se comunicando com nós mesmos, que isso é muito importante, né? Ter essa compaixão com nós mesmas também, né? Então é isso, eu acho, para o céu, para o dia de hoje. Então, estamos nas últimas horas do Sol em Leão, últimas horas ali da lua minguante, da lua em Leão. Amanhã a gente já começa esse novo ciclo. Então, para quem tem o Sol em Virgem, é o melhor momento agora para fazer as previsões astrológicas. Se você tiver interesse em fazer comigo, eu faço a leitura da profecção, que é uma técnica para a gente pegar o regente do ano, das progressões secundárias, que é uma técnica para a gente entender o nosso tempo interno. Também incluo a revolução solar, o retorno solar, que a gente consegue fazer uma previsão mês a mês, algum dos trânsitos também. Tem mais informações lá no Instagram, nos destaques escrito atendimentos. Também tem a leitura do mapa natal, também tem a leitura da alunação, que é, se você nunca fez uma leitura comigo ou nunca fez nenhuma leitura de tarô, de astrologia, eu indico essa leitura, porque então eu trago esse aconselhamento através do tarô. E também eu trago análise a partir do seu mapa, então eu vou observando, então eu faço esse aconselhamento para cada uma das fases da Lua, né, que tem essa duração de uma semana, e eu também olho aonde isso afeta o seu mapa. Então, a lunação em Virgem, qual casa do seu mapa isso ativa? Ah, a Lua cheia em Peixes vai ativar o quê? Né? Então a gente consegue compreender mais um pouco do seu contexto, traz conselho. Então, essa leitura eu sempre abro ela próximo ali da lua nova, né? Um pouquinho antes, então na lua minguante. Então, todo mês tem. E acho que é isso, então, para o céu, para o dia de hoje. Me sigam lá no Twitter, no Spotify, no YouTube, no Instagram, que todo dia tem mais notícias sobre o céu. E até amanhã.